trouxeste-nos hoje um convidado especialíssimo que já nos visitou também, não é? Especialíssimo. Especialíssimo mesmo. Disseste um muito conhecido e outro muito importante. Comecei por ti, mas tu agora vais explicar-nos. Lembrar-nos quem é o Alberto. O Albino Gomes é especialista, em enfermagem forense. É delegado internacional da Cruz Vermelha Internacional. É um homem muito experiente nestas coisas e acaba de publicar 2 livros. Exatamente, uma obra em 2 volumes que se chama Enfermagem Forense, que já é um hit no Brasil, acredito que noutros países de língua portuguesa, porque é a primeira vez que uma obra feita de raiz sobre a enfermagem forense é escrita por um português. Não imagina, um aplauso já. E grande! A não perder. Eu se calhar vou comprar e depois queria aquilo com uma dica. Deixa-me explicar só mais uma coisa. Os senhores estudantes de psicologia, os senhores psicólogos, os senhores enfermeiros. E já agora, se me permitem o atrevimento, senhores médicos, não lhes faz mal nenhum olhar para aqui a sério, porque isto é muito bom. É do melhor que tem sido feito. Aliás, os autores do prefácio são só 3 dos mais importantes especialistas do mundo. Se aceitaram escrever um prefácio para este livro, não precisamos dizer mais nada. Hoje vamos falar aqui de maus tratos a crianças, não é? Vamos falar de maus tratos a crianças. Como sabes, tem sido bastantes vezes... Infelizmente, não é? Notícia, a última foi esse casal de irlandeses que apanhou uma babadeira monumental e que pôs o seu próprio filho em perigo, de um bebê de 14 meses. E vê lá tu que as autoridades portuguesas tomaram uma medida com este casal de irlandeses, tiveram uma atitude, tomaram uma medida cautelar e, portanto, tomaram-lhe conta do bebê, pelo menos até que lhes passa a bebedeira, digo eu. Há bedeiras que demoram muito tempo a passar. Mas que não passam tudo, e há outras que não passam. O Jota tem aqui uns dados, não é? Porque... É verdade, todos os dias há 6 crianças que são maltratadas em Portugal. Estes são dados do Instituto da Criança, referentes ao ano passado, e que alertam para um problema que nos deve preocupar a todos. 6 crianças por dia é muito. Isto significa o quê? Isto significa que se saiba, que não tenha sido escondido, que não tenha sido dissimulado, que não tenha sido... Denunciado. Que não tenha sido denunciado, que tenha sido denunciado, que se saiba. Sim. Que se saiba. Mas é o problema das tais cifras negras. Exatamente. E as cifras negras são muito complicadas, porque só quem está dentro do convento é que sabe o que lá vai dentro. E o que não falta são expressões como o senhor doutor, ela caiu e bateu com a cabeça, não é? Caiu, bateu com a cabeça, caiu de bicicleta, caiu pelas escadas abaixo, é traquinas, calça sapatos apertados, calça as meias ao contrário, isto tudo para justificar lesões que depois, investigadas, são indícios de maltratos. Há, por exemplo, uma nódoa negra provocada por uma queda de bicicleta. É diferente de uma nódoa negra de uma tareia? Sim, completamente. Tem características completamente diferentes. Uma queda de bicicleta muitas vezes está relacionada com lesões nas extremidades ósseas, não é? Enquanto as agressões são feitas em áreas específicas, na região nadegueira, nas costas, na cabeça. Algumas vezes os agressores têm o cuidado de esconder as lesões e, por exemplo, atrás das orelhas. Atrás das orelhas. Batem numa criança atrás das orelhas? Sim. Por trás do cabelo, principalmente nas meninas que têm o cabelo comprido. Porquê? Porque esconde a lesão. Naquilo que nós chamamos as zonas ocultas, na planta dos pés, na região das axilas, na região das virilhas, porque são tudo áreas que não são visíveis. E daí a dificuldade em se poder, não é, analisar. Agora fiquei sem Não, mas esta é a realidade. É a realidade. Há crianças que são sovadas nas plantas dos pés, Sim. na zona das axilas? Sim. E quando eu lhe falei no início dos sapatos apertados, das meias ao contrário, é precisamente para justificar, muitas vezes, queimaduras por cigarros. Cigarros que são apagados nas plantas dos pés. E que depois são justificados como lesões provocadas por sapatos. Mas isso já não é uma agressão, isso já é tortura. Sim. Isso já é violência para causar dor. Sim, mas onde é que a violência sobre uma criança não é tortura? Percebes, João? Não consigo perceber. Eu vou-te dizer que se conheça o SOS Criança, que é uma linha que só trabalha
nas horas úteis, recebe 29 queixas por dia. E essas queixas chegam lá de que forma? São as crianças que telefonam? São os adultos também. As crianças telefonam, mas essencialmente os adultos telefonam a denunciar coisas. Eu propunha que a nossa realização... Para já dizia lá em casa que vamos ver imagens que difíceis, fazem doer. Provavelmente que os meninos não era bom que todos os meninos mais sensíveis, se calhar não devem olhar agora, apenas ouvir. Mas de qualquer forma que a nossa é a Cristina realidade. Verdu, que é a nossa realizadora, nos mostrasse para sermos confrontados com isso, João. Com a realidade. Estão a ver algumas imagens? Cá. Sim. Vamos ver, portanto, aí está. Vamos então... Albino, esta é uma... Que tipo de lesão? Esta é uma típica lesão provocada por mordedura. Mordedura? Sim, Mordedura. Isto é uma mordedura humana que a esta altura já não foi recente, já tem sinais de alguma cicatrização, que esse é um dos problemas. São, por vezes, lesões que já ultrapassaram o seu tempo de serem recentes, que já têm absorção, com colorações diferentes e com cicatrizações diferentes. De facto aqui, peço desculpa, de facto aqui vê-se... Sim. Seria o arco de uma boca, não é? Esta criança é pequenina. 9 meses. 9 meses. Mais um caso de uma história que chega a um serviço de urgência que a criança gatinhava e puxou um napron e que teria caído uma pequena moldura na testa e que tinha feito uma pequena lesão. Só que a criança dormia. Ainda bem que a equipa médica teve a atenção de despir a criança e quando despiu a criança verificou que havia várias marcas. E esta? Estas vamos a falar daquilo que pode ser as circunstâncias da crise. Mordeduras de pulgas, não é? De uma casa infestada de bichinhos que foram mordendo a criança. Portanto, isto é negligência, não é uma agressão. E esta também é negligência. Esta também é negligência, que esta é mais visível também. E esta negligência, Albino, não é só não ir ao dentista, é também o tipo de alimentação que faz. Exatamente. Exatamente. É não ir e a alimentação que se faz. Exatamente. E esta? Aqui estamos a falar de negligência pura de alguém que nunca tratou. Estamos a falar de uma boca de uma criança e, como podem ver, praticamente quase todos os dentes estão criados. Ai, não. Relacionado com a desnutrição, outro momento de maus tratos, neste caso não físicos, mas por negligência, e estamos a falar de uma criança que certamente já tem está altamente desnutrida e que não se alimenta adequadamente. Que marcas são aquelas, Albino? Aquilo são descamações de desidratação da pele. Portanto, a criança... Aliás, até se pode ver aqui as pregas. Nota-se que estamos a falar de uma criança que passa fome. Era essa a pergunta. Isso é fome. Isto é fome. É fome. E quanto tempo de fome é que esta criança passou para chegar a este... Não é preciso muito, porque estamos a falar de uma criança que é um recém-nascido. Não é preciso muito. 2 ou 3 dias. Não é preciso muito. E esta é a tal história... As zonas ocultas, estamos a falar, isto é por trás da orelha, com as equimoses, é uma zona oculta que, à primeira aparência, não se vê que seja lesão. Depois, na investigação, percebe-se perfeitamente... Como é que esta agressão é feita? É o tradicional puxar pela orelha. Puxa e dobra. É o tradicional método de puxar e dobrar. Que, atenção que isto, se fosse o caso todo exposto, viria-se que tínhamos mais lesões. E isto aqui? Daquele lado temos... uma pessoa que foi aparentemente chicoteada. Mais uma criança que foi chicoteada e que inclusive permite, se for encontrado o objeto, tem aquilo que chama-se uma lesão padrão moldada. Porque deste lado consegue-se ver o molde. E eu diria que, quase certeza absoluta, estamos a falar de um cinto. De um cinto. Deste lado estamos a falar também de equimoses e a curiosidade... tem aqui estas marcas, que são um objeto, provavelmente um pau. Uma vergasta, não é? Exatamente. E que têm diferentes cores, o que quer dizer que foram produzidos em diferentes momentos. Ou seja, não foi uma tareia. Foram várias. Porque conforme a coloração vai ficando, neste caso, mais escuro e depois vai clareando até ficar o esverdeado e o amarelado, quer dizer que foi passando o tempo. O que é a alopécia? A alopécia é quando se arranca os cabelos. Neste caso, há alopécia por queda de cabelo normal. Neste caso, o que estamos a falar são zonas de cabelo que foram arrancadas. Vou puxar a criança pelos cabelos. Mas tem que ser... Aliás, a face também indica que tem... Mas isto para chegar a este estado...
Não é um puxão, isso é quase arrancar o escalpo à criança. Exatamente. Aliás, vê-se depois que a face, na região frontal, tem mais equimoses e mais contusões, o que quer dizer que foi agredida do ponto de vista facial e depois puxada pelos cabelos, e não foi só uma única vez, realmente. E isto? Mais uma marca de dentada, mas já muito absorvida, era suposto estar aqui a arcada, que já não possibilita criar moldes, porque a ideia aqui, quando se identifica em cedo, seria a pesquisa de saliva por um lado e por outro lado que fazer um molde onde se podia criar a dentadura do agressor. Mas neste caso já não é possível, porque já passou bastante tempo. O tempo, exatamente. Já passou bastante tempo. Aquilo ali, com certeza, também é dentada? Não, aqui já estamos a falar... Estamos a falar de equimoses de várias agressões. Em geral... Seria possível resultarem da defesa da criança quando se está a defender? Sim, claro. Mais uma dentada ali? Sim, isto é a região nadegueira e, como podem ver, estas costas, mais uma dentada, e estas costas estão todas com diferentes colorações, o que quer dizer que não foi produzida, estas lesões não foram produzidas de imediato. Mais antiga, aqui para trás também mais antiga, esta mais recente. Vê-se a coloração vermelho mais vivo. E tudo o que tem uma absorção vai... Quer dizer que esta criança foi agredida várias vezes, em vários momentos. É continuamente agredida? É continuamente agredida. Isto? Mais uma zona oculta, isto é o lábio superior. Sim. E aqui tem uma hemorragia, o que quer dizer que ela levou o vulgar murro, não é? Que da parte da frente não era muito visível e por isso é que é importante visualizar as zonas ocultas e neste caso temos uma hemorragia de um alvéolo dentário. O enfermeiro forense estará mais do que outro enfermeiro mais sensível a procurar coisas que não estarão visíveis. Exatamente. Não é? E por isso é que nós insistimos muito na formação de todos os profissionais de saúde e, acima de tudo, dos enfermeiros pela questão da triagem, porque está muito mais desperto. Porque aqui o essencial, antes de chegarmos a esta fase que é o exame físico, é a recolha da história. Claro. Porque aquela história muitas vezes não é consistente com as lesões que aparecem. E é importantíssimo fazermos uma triangulação. Uma triangulação entre falar com a criança em separado e com os pais cada um em separado. Porque quando falamos de maus tratos, muitas vezes temos 3 histórias diferentes. E não existe uma consonância na história. E depois essa história vai possibilitar que, por exemplo, aqui vejo, isto é uma queimadura. Esta queimadura, atenção, que pode ser acidental. Isoladamente onde isto é num membro pode ter sido acidental. Quente, por exemplo. Exatamente. Eu diria que aqui terá sido um líquido a ferver que tocou ali. Esta mesma pode ser negligência também. Também, e pode ser infligida. Daí é que a importância da história. Porque uma imagem por si só não nos conta nada, mas uma história conta-nos muito. Porque provavelmente se os pais aqui viessem dizer que derramou o bolo do chá para cima da perna, poderia ser verdade. Poderia ser. Se tivesse unicamente este tipo de lesão. E mais? Sim, é importante depois ouvir as 3 versões. Exatamente. Isto são bebés. Isto são bebés. E nesta sequência poderemos ver que temos ali esta marca que é recente e que também é moldada. Aquilo que chama-se o padrão de moldagem desta lesão. Que, neste caso, é de um cabo elétrico. Isto é o vulgo extensão em que a criança foi agredida e que fez estes vergões que depois, encontrando o objeto, se consegue perceber que coincide com o local da agressão. Este é um tipo de lesão, enfim, mais disperso. Está bem mais que está disperso, para o corpo todo, porque também já tem uma absorção. Mas tem mais tempo, exatamente. Tem mais tempo. Isto já estamos a falar de uma criança... Assim, a olho nu, claro. Não, isto era uma contusão, foi provavelmente uma pancada com um objeto contundente, só que depois com... O pai desta criança pode ter chegado e dizer que ela caiu de costas. Poderia, ou dizer que caiu de bicicleta. Quando se observa é que se percebe que não pode ser. Porque quem denuncia que não terá sido uma queda de bicicleta? Como é que vocês conseguem retirar isso Pela localização. Porque, teoricamente, na queda de bicicleta, se temos uma criança que cai para trás, tem feridas abrasivas, não é? De arrasto pelo alcatrão, certo? Se cai para a frente... Estas são contundentes. Estas são contundentes. Isto é de um objeto que ali agrediu. Bateu. Que até pode ser o próprio pé do pai. O que nós percebemos é que o tempo que tem de coloração já tinha sido feito muito tempo antes de recorrer ao serviço de urgência.
Esta já tínhamos visto. Mas temos aqui temos aqui 2 tempos, pelo menos. Sim, sim. Mais uma vez, deste lado e deste, uma duração mais longa e aqui mais recente. Muitas vezes estas crianças só chegam aos serviços de urgência porque a lesão que foi provocada recentemente pode levar a implicações. E, por exemplo, neste caso pode ter provocado um traumatismo renal, a criança ter ficado com hematura, isto é, a presença de sangue na urina e que levou à urgência. E depois vem uma história que houve uma queda, às vezes o irmão bateu-lhe, o irmão agrediu-lhe, que há muita defesa quando há irmãos de que foi o mais velho que bateu no mais novo. Falamos muitas vezes neste tipo de situações. Mais uma marca de dentada, que também não possibilita tirar o molde. Estas réguas, sim. Já agora, a que nós chamamos vulgarmente de réguas forenses, sim, são aqui postas porquê e como? Para já para darmos a dimensão, para já para darmos a dimensão da lesão. Estas regras são regras... Para que a lesão seja devidamente quantificada em termos de dimensão. Chama-se fazer uma referência métrica da nossa lesão, para eu permitir saber qual é a dimensão da lesão. E para depois poder, se encontrar o objeto, isto é, a parte da investigação criminal encontrar o objeto, fazer a comparação entre a dimensão da lesão com o objeto que foi encontrado. E todas as fotografias devem ter uma referência métrica. O Albino já tem muitos anos de profissão nas várias áreas. A pergunta é: deve o profissional de saúde, independentemente daquilo que houve, ter permanente preocupação com estas histórias alternativas? Eu diria mais. Todos os profissionais de saúde deviam ter aquilo que eu chamo o índice suspeita, que é ouvir aquela história e extrair o que importa daquela história e observar completamente. Porque aquilo que nós pretendemos é ouvir a história, fazer o exame físico, expor, neste caso, a criança toda, para ver, porque há histórias que não batem certo. E depois tirar daí a conclusão para poder fazer a denúncia. Tradicionalmente, ou tipicamente, o agressor acompanha o agredido? Bastantes vezes. E às vezes a forma do comportamento do agressor já é suspeita. Como acontece um bocadinho com a violência doméstica entre casais, em que o agressor quer monopolizar a resposta da vítima. Eu é que sei, eu é que falo, eu é que digo, eu é que vi, eu sei contar, não precisa falar com ele porque ele não entende. Claro. A dificuldade aqui advém quando são crianças que são mais novas e que não nos conseguem fornecer uma história. E aqui estamos sempre sujeitos àquilo que é dito por parte se for o agressor, o pai ou a mãe, do que for contado. Os bebés não têm qualquer capacidade de manifestar o seu sofrimento, a não ser pelo choro. Que sensação de aflição. Eu peço desculpa, mas fiquei muito impressionada com as fotografias. Espero que lá em casa... Ficaste tu e ficou toda a gente. Temos aqui muitos comentários já. Já temos muitos comentários. Albino, a enfermagem forense obedece a uma certificação específica. Quanto tempo é que é essa formação? Como é que é feita em Portugal? Assim, muito rapidamente, porque já tenho aqui... Claro, muito rapidamente. A enfermagem forense neste momento é uma pós-graduação, tem um ano de formação com depois de ser enfermeiro. Depois de ser enfermeiro. E inscrito na Ordem dos Enfermeiros. Na Ordem dos Enfermeiros, tem que ter pelo menos 3 anos de experiência profissional, vai fazer uma pós-graduação com temas muito, muito específicos desta área, faz um estágio e é confrontado com casos clínicos que depois vai ter que resolver. É uma formação prática. Prática. Porque o que interessa aqui são os casos. Existem enfermeiros forenses em todos os hospitais? Não? Onde é que eles existem? Onde é que eles estão? Não seria benéfico para nós termos este tipo de especialização ou termos técnicos, enfermeiros especializados nesta área em todos os hospitais? É essa a nossa luta. Eu, enquanto Presidente da Associação Portuguesa de Enfermagem Forense, tenho feito força junto da tutela, precisamente para que existam em todos os hospitais. Nós, neste momento, temos 50 enfermeiros creditados, isto é, com a formação completa e com acreditação internacional, porque também é importante esse aspecto, que tem uma abrangência de quase o país inteiro. E neste momento o que nós temos dito à tutela é a importância de espalharmos por todos os hospitais. Porque em todos os hospitais deve existir pelo menos um profissional que possa ajudar os colegas nestes casos. Porque aquilo que nós estamos aqui a falar é sempre na identificação para se poder reportar
não é? Para que o caso avance. Aqui os enfermeiros forenses não pretendem ser polícias, nem CPJs, nem nada disso. Na dúvida, é bom que se tenha alguém que perceba aquilo para o que está a olhar. Sim. Não é? Sim. E depois que dê seguimento à queixa, não é? À queixa. Sim, nós aqui estamos a falar de crimes públicos. É o que nós estamos aqui a falar. Muitas pessoas estão aqui a perguntar-nos, e de facto estas imagens suscitaram aqui uma onda de comoção no nosso Facebook, e as pessoas perguntam, e o que é que acontece aos pais destas crianças? Vocês sinalizam depois a Comissão de Proteção de Menores, chamam a polícia, Sim. O que é que acontece a seguir? Não, isto é denunciado para o Ministério Público e é contactado a Comissão de Proteção de Menores. Então, é verdade, só mais uma questão que eu acho que é importante. A sensibilidade que os técnicos têm de ter, porque há coisas que às vezes acontecem que são mesmo acidente. Sim. Daí a necessidade de haver um técnico que perceba e que saiba ver a diferença. Além só de uma coisa rapidamente que eu queria chamar a atenção, é que também existem algumas patologias que podem induzir em erro. Okay. Por exemplo, rapidamente, a púrpura trombocitopédica, que é uma patologia hematológica, que pode dar hemorragias em determinadas zonas do corpo. Exatamente. E que nós estamos a falar de maus tratos e que também é preciso o profissional. Temos que Vamos trazer o Albino Gomes cá mais vezes. Muito obrigada. Não se esqueçam, este livro é a não perder para quem estuda estas coisas. Muito obrigada, Albino. Muito obrigado. Muito obrigado, Nós vamos então prosseguir. Eu vou então lembrar, já até para aligerar um bocadinho aquilo que acabamos.